Olá a todos, paz e bem. Cristo ressuscitou, em verdade ressuscitou. Aleluia. Há uma semana nós acompanhamos, vimos a Páscoa do nosso querido Papa Francisco. Ele foi chamado para o Senhor. A missão dele neste mundo acabou. Ele agora começa sua nova morada. Ele começa a sua nova missão na nova morada, que é interceder por nós. E todos nós ficamos tristes por causa da partida deste querido Papa, seja nós católicos, seja pessoas de outras denominações cristãs, de outras religiões, ou até mesmo ou também não praticantes da religião, ateus, agnósticos, pois encontraram neste Papa uma ponte, um olhar de misericórdia. Ele que agora nós denominamos ele como o Papa da Misericórdia, como o Papa São João Paulo II foi o Papa da Paz, Francisco é o Papa da Misericórdia e da Esperança, Ele que começou o Jubileu da Esperança e não pôde terminá-la, mas agora ele termina no céu, vendo a grande esperança que ele tanto quis, que é o Senhor. Então, por isso, diante da morte do nosso querido Papa, vou ler uma parte de um texto do padre Tiago Facchini, que já foi assessor da catequese ou da iniciação à vida cristã da CNBB, e que agora, se não me engano, está nas edições CNBB. Ele escreveu um livro para a editora Vozes sobre a nossa fé, Então, começando desde lá do início do Gênesis e terminando com a morte. São 7 capítulos. E hoje vamos ler uma parte do 7º capítulo, no qual ele dedica esta questão da morte e essa visão para nós, cristãos. O nome deste capítulo é A Vida Sem Fim. E ele começa assim. Uma das coisas mais complexas e difíceis de compreender é a morte. Por mais que nos digam não ser o fim, e sim uma nova vida junto a Deus, demoramos a aceitá-la e entendê-la. Isso quando não nos revoltamos com a dor da ausência e da perda. Mas o que é a morte para nós, cristãos? O que é a vida sem fim, a ressurreição dos mortos? Padre César Lúzio, pároco da Catedral de Barretos, interior de São Paulo, poucos dias antes de sua morte, deixou impresso, em um pedaço de papel de pão, uma frase que nos ajudará a entender a fé diante da morte. A morte não é o fim de jornada. É apenas a noite que antecede o amanhecer da ressurreição. Quando eu nasci, todos sorriam, só eu chorava. Quando morri, todos choravam, só eu sorria. As suas palavras fazem uma analogia da morte com o nascimento de uma criança. O bebê passa algum tempo no ventre materno e, depois de alguns meses, acontece o parto. O que é um parto? Vem de partir, sair de um lugar e ir a outro. A criança sai do útero materno e vem à vida. Algumas, um pouco mais apressadas, nascem prematuramente. Outras completam o ciclo de 9 meses. Mas, depois disso, não tem mais como segurar. É preciso partir, nascer. Ao nascer, mesmo sem total entendimento, a criança chora por sair do conforto e da segurança do útero materno. Ali era o seu mundo. Ao contrário, toda a família que aguarda do lado de fora se alegra com a nova vida que surge, que nasce. Assim também, a permanência nesse mundo se dá por um período. Alguns ficam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, quando estamos prontos, gerados, surge a necessidade de um novo parto, um novo nascimento. Então nos acontece o contrário. Há a alegria daquele que se encontra com Deus e há a dor da perda dos que permanecem nesta vida. A morte, neste sentido, não é um fim, e sim um novo nascimento. A morte torna-se o parto para uma nova vida, agora não mais passageira,
mas eterna junto ao Criador. Do mesmo modo, a concepção cristã da morte se torna compreensível através da analogia da metamorfose de uma lagarta que se transforma em borboleta. O que a lagarta nela experimenta é uma morte. Entretanto, sua morte não significa fim, mas transformação, através da qual aparece um ser qualitativamente novo, a borboleta. A morte, então, não é o fim, mas o início de uma vida em plenitude. A lagarta representa a nossa vida terrena, nem sempre bonita, muitas vezes imperfeita por causa do pecado e de nossas limitações. Mas, no tempo oportuno, a lagarta para e cria um casulo. Dali sai a borboleta. Se compararmos o DNA da lagarta e o DNA da borboleta, veremos que se trata do mesmo animal. É o que também acontece conosco. O casulo representa nosso corpo, que será sepultado, sinal de nossa peregrinação neste mundo. E a borboleta representa nosso corpo glorioso, que, lavado e alvejado em Cristo, recebe o reino dos céus como herança. A borboleta, um ser agora colorido, bonito e com o dom de voar, é símbolo da nova vida, liberta da corrupção do pecado e da morte eterna. É a comunhão dos santos, junto de Deus, no reino que ele preparou para cada um de nós. A permanência neste mundo, como dizia Rubem Alves, é uma canção ou poema que precisa terminar. A morte é o último acorde que diz: está completo. Tudo que se completa deseja morrer. O poema tinha de morrer para que fosse perfeito, para que fosse belo e para que eu tivesse saudades dele, depois do seu fim. Depois da morte do poema, viria o silêncio, o vazio. Nasceria então uma outra coisa em seu lugar, a saudade. A saudade só floresce na ausência. Até o beijo. Que amante suportaria um beijo que não terminasse nunca? Tudo o que é bom precisa ter um fim para dar lugar à saudade e à esperança. Então, que este texto possa nos trazer luzes, possa nos trazer compreensão acerca da morte, tanto nossa morte, quanto da morte do nosso querido Papa Francisco. Como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, ao qual o Papa Francisco tinha uma grande devoção: não morro, entro na vida. Francisco, ele entrou para a vida sem fim. Né? E como eu disse, tanto nas minhas redes sociais, eu repito, Francisco, ele não foi sepultado, e sim semeado. Né? Pois como disse o Cristo, se o grão de trigo, quando é semeado na terra, não morre, não vai produzir fruto algum. Mas se morre, produz frutos, e muitos frutos. O Papa Francisco é essa semente que foi plantada e que o Senhor Deus vai irrigar, né? Que vai se transformar numa grande árvore, num grande trigal, né? No qual será dados muitos frutos para a igreja. Esses frutos já começaram, né? Ele deu esses grandes frutos para a nossa igreja, com as suas homilias, com as suas catequeses, com as suas encíclicas, com as suas cartas apostólicas, com suas exortações apostólicas, com os sínodos que aconteceram na igreja. Ele foi esse grande profeta dos novos tempos. Como Bento XVI, Francisco também foi esse grande profeta. Francisco não era como Bento XVI um grande teólogo. Francisco sim era um teólogo, mas não como Bento. Bento sim tinha, né, uma grande teologia e deu o seu valor à igreja. Não podemos fazer com que um papa foi bom, o outro foi ruim, ou esse foi bom e o outro foi ruim. Não. Cada um tem o seu jeito de governar a igreja. E isso que é bom. É isso que Jesus quer. Ele não quer todo papa igual. Ele quer papas que governem como pastores. E cada um sabe
o jeito como pastorear a igreja, pois o Senhor dá a luz, ele dá a sabedoria, o Espírito ajuda essa sabedoria. E uma coisa que tanto necessitamos no mundo atual e que Francisco nos ensinou foi o diálogo. E como a falta de diálogo afeta as nossas relações. Ele que é o Papa também da amizade social, que escreveu uma encíclica sobre isso, a Fratelli Tutti. Como nós desaprendemos a dialogar. Infelizmente, nós vivemos em um tempo ruim, onde o diálogo é uma coisa que nos falta. Então aprendemos também com o Papa sobre a questão do diálogo, a questão de nos comunicar. Eu não preciso gostar da pessoa, mas eu preciso respeitá-la. Eu posso criticar o que ela pensa, mas nunca atacá-la. O debate é bom, o debate é sadio, mas o bom debate. Não um debate que é disfarçado de um ataque, né? Então, pensemos que o Papa Francisco nos interceda por nós no céu, agora que ele foi para junto de Deus, que também rezemos pela alma do Santo Padre, né? Neste tempo da novena, né? Na novena de luto, nesses 9 dias que estamos em luto, né? Já começamos com o luto, mas oficialmente a igreja decretou no dia que ele foi enterrado, no sábado, né? Então rezemos pela alma do nosso Santo Padre e também para que ele interceda pelo novo Papa que virá. Então, com as luzes de Deus, ele possa ajudar a nós e ajudar os cardeais a ter uma sabedoria para que saiba eleger, escolher um novo sucessor de Pedro. Então, finalizo esta colocação, né? E que a Senhora Aparecida interceda por todos nós, interceda por nossa igreja, né, neste momento de luto, de tristeza, mas que também tenhamos a esperança na ressurreição, que ela nos ajude a ter essa esperança na vida eterna, na vida sem fim, na vida sem ocaso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, para sempre seja louvado. Salve Maria.